Fala galera que vai fazer o vestibular UERJ, eu vou falar principalmente para vocês, mas também para todo mundo que tiver interesse em conhecer um pouco mais desse clássico da literatura brasileira, Senhora, do José de Alencar. Antes de eu fazer um resumo e apontar os pontos centrais que eu acho que vão ser cobrados na prova da UERJ, fazer uma mini resenha aqui sobre essa obra, para a gente ir se ambientando. Senhora é puro suco de telenovela brasileira. Até porque a telenovela é a continuação dessa tradição de narrativa folhetinesca. Essas histórias de amor melodramáticas, com carga passional, o enredo cheio de intrigas, de conflitos, de complicações típicas do gênero. E no caso do romance do José de Alencar, sem ser banal, porque tem espaço para alguma crítica social, tem espaço para algum aprofundamento dos personagens, de dois personagens pelo menos. Você tem diálogo com as artes, diálogo com a literatura, ele cita Lord Byron, ele cita Shakespeare, e tem também aquelas descrições todas do ambiente que em muitos momentos tem um valor simbólico para a narrativa, e além disso, tem um refino sensorial muito interessante, que por um lado é típico do romantismo, mas o José de Alencar trabalha bem demais essa linguagem. Eu acho Senhora um livro bom, bem escrito, bem construído. Aquela trama da vingança é ótima, é uma grande sacada, mas para mim, sem dúvida, o que o livro tem de melhor é a personagem Aurélia. O modo como ela é construída, naquelas suas contradições. Por um lado, ela é forte, altiva, independente, mandona. Por outro, ela é uma mulher ferida, que vai se tornar vingativa e, no fundo, apaixonada. E esse é o elemento de fraqueza contrastante com aquela imagem da sua força, da sua independência. Nesse vídeo eu vou fazer um resumo do romance e apontar 3 pontos centrais que eu acho que serão abordados na prova da UERJ. O primeiro é essa crítica ao casamento por interesse. Outro ponto é a condição feminina. E por fim eu vou falar também do contraste entre idealismo e realismo que atravessa a obra toda. Vou fazer um breve resumo desse livro. E para fazer o ponto de partida, eu vou ler o trecho inicial dele. Acompanhe na tela. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. O romance conta a história da Aurélia Camargo, uma moça muito bonita que foi rejeitada pelo ex-noivo porque ele preferiu casar com outra num casamento que estava oferecendo um dote de 30 contos de réis. Só que tempos depois, por ironia do destino ou do narrador mesmo, a Aurélia, que era muito pobre, vai se tornar muito, muito rica quando ela recebe a herança de um avô fazendeiro cheia da grana. E com o coração ferido, a Aurélia decide fazer um plano de vingança. Ela faz uma proposta de forma anônima para o ex-noivo, para o Fernando, oferecendo um casamento com uma mulher desconhecida, mas que renderia para ele um dote de 100 contos de réis. O Fernando, porque era interesseiro e porque estava passando necessidades na época, aceita prontamente. E quando ele vai conhecer a noiva, quem era? A própria Aurélia Camargo. A mulher que ele tinha abandonado agora estava ali, ainda mais bonita e podre de rica, senhora de si e do mundo que a cercava e agora também senhora daquele pequeno escravo amoroso, o Fernando Seixas. Só que esse plano de vingança não era apenas um plano de vingança. A esperança da Aurélia de, enfim, concretizar o amor. Ao longo do casamento, entre movimentos de atração e de repulsa, entre intrigas e conflitos, o amor vence. O Fernando tem uma mudança drástica de caráter, convence e conquista a Aurélia. E os dois, ao que parece, viverão felizes para sempre. Certamente a crítica ao casamento por interesse financeiro ou a mercantilização do amor é a crítica central do romance. Isso está no enredo, né? Agora, a minha leitura é de que essa crítica ao dinheiro ela é expandida nesse romance. Ela é uma crítica à mercantilização da vida como um todo. E a gente vai perceber isso em diversos momentos ao longo do romance, como, por exemplo, na construção de alguns personagens, né? A frivolidade inicial do Seixas, a malícia do tio Lemos, a mesquinharia de tantos personagens que passam ali pelos salões. Mas a gente vai ver isso também, por exemplo, na voz de alguns outros personagens, como o da Dona Firmina, quando ela chama
o ouro divide o metal, né, numa forma mais genérica, ou também quando ela diz que o dinheiro faz do feio bonito. Então a gente vai vendo que essa crítica se expande. E uma coisa que eu acho que vale muito a pena vocês observarem é que, para fazer essa crítica, o Alencar ele ironiza essas situações usando metáforas típicas do discurso econômico, do discurso financeiro, para falar de coisas que não deveriam ser atravessadas por essa lógica. E esse uso de metáforas também já está indicado logo ali no início do livro, nesse trecho em que ele fala, né, em que a Aurélia, com linguagem financeira, cotava os seus pretendentes, transformando aquilo em uma espécie de mercado matrimonial. Teve uma questão do Enem de 2024 que tratou disso. Então vou botar aqui para vocês, para darem uma treinada, uma aquecida na mente, para tentarem perceber essas nuances. Tá aí, ó. Questão 35, caderno azul. Não vou ler aqui o trecho todo, vou deixar vocês lerem. Caso queiram buscar o documento da prova na internet, fiquem à vontade. Vou ler apenas o enunciado. Ao tematizar o casamento, esse fragmento reproduz uma concepção de literatura romântica, uma concepção evidenciada na... Já vou apontar aqui a resposta, caso vocês queiram refletir, deem pause. Já está um pouco óbvio, é a letra D, a interferência da riqueza sobre o amor. É isso, né, que esse trecho, que é maravilhoso. Eu acho esse trecho aqui bom demais, um dos melhores do livro. O momento que ela dá o grande esculacho no Seixas, né, no primeiro dia de casamento, vai dizer pro cara, tu é um vendido, você é um vendido. E ele, né, sentiu um corte na sua alma, e isso no primeiro dia de casamento. Outro aspecto muito importante, também central dentro desse romance Senhora, são as observações sobre a condição feminina. Mais especificamente, nesse caso aqui, sobre certa emancipação feminina. Eu acho interessante esse termo, certa emancipação feminina, porque isso traz luzes sobre o posicionamento do José de Alencar, que é a favor da emancipação feminina, mas com limites, né? Ele deixa isso claro em diversos momentos ao longo do romance. E assim, observações e reflexões sobre a natureza, os papéis, as capacidades da mulher, eles vão salpicar pelo romance, ou nas vozes de alguns personagens, em certas conversas, ou na voz do próprio narrador, que é o narrador comentarista, que é típico também do romantismo, mas nesse momento em que ele transparece essa ideia que ainda existe até hoje, né, gente, na boca de muita gente, que a mulher seria associada ao coração e o homem à razão. No entanto, vale lembrar que a Aurélia, em diversos momentos, contrapõe essa mesma premissa que parece estar um pouco na cabeça do Alencar, né? A Aurélia como uma figura peculiar, uma exceção dentro daquele mundo feminino. Porque a Aurélia é extremamente inteligente, né? Ela tem capacidade de falar sobre diversos assuntos, fazer contas, falar sobre negócios, melhor do que muitos homens, para a surpresa daquela sociedade. O Alencar frisa isso. Para vocês verem como esse ponto é um dos pontos centrais do romance, também já caiu no Enem, o Enem de 2015, um Enem PPL, se vocês forem buscar aí na internet, né, busquem como Enem Reaplicação, Enem PPL de 2015, e aí vocês vão ver que essa questão, ela está afirmada nesse aspecto. Eu vou grifar esse trechinho aqui, porque ele é importante para a gente responder, não vou ler o trecho todo, quem quiser pode ler aqui na tela. O romance Senhora, de José de Alencar, foi publicado em 1875. No fragmento transcrito, a presença de Dona Firmina Mascarenhas como parenta, entre aspas, de Aurélia Camargo, assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo, pois, vocês observem aí aquela resposta que vocês apontariam, porque eu já vou apontar qual é certa, que é a letra D. O narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher, financeiramente independente. Esse trecho aqui ele é interessante também, porque ele traz à tona o fato de que a liberdade da Aurélia, mesmo riquíssima, não é plena, né? E assim, outro ponto para vocês observarem, a liberdade da Aurélia está intimamente associada à sua autonomia financeira. O fato dela ser rica permite que ela alcance postos ou posições
ou vivencie situações que uma mulher comum do século XIX não vivencia. Esse é um fato, né? Autonomia financeira ligado à liberdade. No entanto, essa liberdade não é plena e a gente vê aqui que ela vai precisar da figura de uma mulher, né, morando, uma parenta morando na sua casa para manter certas convenções sociais, enfim, evitar certos falatórios. Isso é bem interessante de se observar. Mas, assim, de fato, a Aurélia ela vivencia uma liberdade e uma autonomia que pouquíssimas mulheres teriam naquele momento. Tem uma cena também que é bem emblemática disso, né? Ela fura até uma bolha assim, jurídica, sabe, contra as mulheres, porque no momento que ela decide fazer a proposta para o Fernando, ela pede ao tio Lemos para ir lá fazer a proposta. Aliás, ela pede não, ela ordena. E ela diz para ele o seguinte: olha, se você quiser me contrariar, você depende do meu dinheiro, eu vou achar outro tutor, eu vou dar um jeito, alguém que por dinheiro vai aceitar o que eu quero. Então, antes de fazer qualquer comentário, você, por favor, evite, guarde e vai lá fazer a proposta de casamento, que ele aceita, contrariado, mas ele aceita na hora. Ela se afirma de uma maneira assim, bem positiva por um fator específico: a sua riqueza. Outro fator muito importante nesse romance é o contraste que o José de Alencar faz em diversos momentos entre idealismo e realismo. Isso já demonstra alguns traços realistas desse romance, é uma coisa que apontam muito também. Assim, o livro ele é essencialmente romântico, né? Ele tem a alma romântica. Mas a gente pode dizer que nesse romance o José de Alencar flerta com o realismo. E ele faz isso tanto nas descrições minuciosas, tanto na crítica social, né, numa visão menos inocente do mundo, quanto explicitamente na superfície do texto, nesses contrastes que ele faz entre ideal, fantasia e realidade. Acho que o primeiro momento que isso ocorre, se eu não me engano, o primeiro momento, é naquele trecho ali que a gente leu da questão do Enem, né, naquele esculacho que a Aurélia dá, porque ela vai dizer para o Fernando o seguinte: cara, isso que a gente está fazendo é um teatro. É uma comédia, isso é ficção. Por favor, vamos entrar na realidade, por mais triste que isso seja. Isso fala muito sobre essas discussões estéticas e de movimentos literários que estavam rolando ali nesse momento, né? Agora, eu fiz uma questão sobre esse trecho do Pigmalião, mais uma vez também, só para dar uma aguçada na mente de vocês, e não duvido também que ele seja usado como uma referência na prova da UERJ. No trecho, a personagem Aurélia é descrita em um estado de intensa felicidade amorosa, mas o narrador sugere uma ambiguidade, uma coisa dupla ali o tempo todo, nessa situação. Essa ambiguidade está expressa na seguinte oposição. Se quiser dar pause, mas acho que por tudo que eu já falei, ficou muito claro que a resposta é a letra A, né? Há uma ambiguidade entre amor real e amor idealizado. E é isso, gente. Tem muita coisa ainda para observar nesse romance, na linguagem, na gramática, na construção, no enredo. Esse vídeo é só para tratar dos 3 pontos centrais que eu acho que serão certamente de alguma maneira cobrados pela UERJ. Um deles, pelo menos, não os 3, mas pelo menos um deles certamente será cobrado.